O nome dele é João. Quando seu filho nasceu, Pedro Bernardone estava viajando em função do seu entusiasmo que não se arrefecia diante de ouro que já possuía. Ao saber da notícia, explodiu do contentamento, já com os velhos cálculos envernizados para o destino do seu filho. Queria educá-lo, mas acima da educação, instruí-lo acerca da economia, fazê-lo nobre, mas que a sua nobreza fosse assegurada pelo ouro para não se desfazer. Quando soube que seu filho nascera na estrebaria, contraiu o semblante, pedindo explicações, falando a pica. Que te deu essa ideia de sair para a a cocheira dos animais, em estado que pedia cuidados mais acentuados? Será que é invenção do teu padrinho somente porque Jesus nasceu nesse ambiente? Isso era naquela época em que não existia conforto, higiene e, acima de tudo, José não tinha condições para que Jesus nascesse em palácio, cercado de todos os cuidados. O que o povo vai falar quando souber dessa loucura? O filho de Pedro Bernardone, alto comerciante de Assis, se não da Itália, mercador dos mais categorizados, nasceu no meio de animais. Isso é uma loucura. E prosseguindo, acrescentou: as mulheres dificilmente raciocinam com precisão. Se eu estivesse aqui, isso não aconteceria. A senhora Bernardone explicou delicadamente que naquela hora sentiu uma vontade irresistível, sem que pudesse dominar, e foi preciso que assim intercedesse para pôr termo à tormenta mental, e acrescentou: parecia Pedro que o menino queria nascer lá, como ocorreu com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma honra para o nosso filho e para nós? Ele, andando de um lado para o outro, esfregando as mãos, retrucou com um ar de ironia: é possível que seja outro Buda que vem por aí. Será que Deus, sendo todo bondoso, como falam os missionários da igreja, vai me contrariar? Sendo eu o pai da criança, não tenho algum direito? E com ênfase acentuou: isso é que não. Saberei criá-lo para ser um nobre, um cavaleiro da nobreza, um guerreiro incomparável. O seu nome atravessará fronteiras pela sua bravura e impetuosidade de sua espada. Poderei ver com os meus olhos e viver essa felicidade, pois a riqueza nos concederá tudo isso. E arrematou já com um pouco mais calmo: Pica, a ninguém contes essa ocorrência. Chama Jarla e pede a ela também manter silêncio quanto ao nascimento do nosso primogênito. O afoito comerciante ia se virando nos calcanhares quando a voz branda de Pica se fez ouvir: Pedro, querido, quero participar-te em nome do nosso filho e sentiria maior satisfação se aprovaste o que escolhi. Tive vários sonhos com ele antes do seu nascimento, e o seu nome era João. Gostaria, caso concordes comigo nessa escolha, que o nome de João continuará cá na terra. Jarla, nossa amiga e companheira de todas as horas, concorda conosco, achando que esse nome é uma continuação da mensagem do céu na terra e uma gratidão a esse visitante das estrelas que se encontra no seio da nossa família, agraciada pela misericórdia. Pedro, inquieto, corou na mesma hora, dizendo: não posso concordar que o nosso filho se chame João. Não me peço o impossível, tenho um compromisso moral de muito tempo, que de certa maneira está ligado ao sonho. Eu me vi enfermo de doença incurável e um anjo de nome Pai Francisco impôs as mãos sobre meu corpo, tomado pelas chagas, e instantaneamente senti-me curado pela graça dos deuses. E quando acordei cheio de pavor, comprometi-me comigo mesmo que se algum dia tivesse um filho, ele tomaria o nome de Francisco. E este é o seu nome, desculpe-me, mas este é o seu nome, que seja no céu, que seja na terra. A mulher do rico comerciante tristonha silenciou sem dar uma palavra. Jarla tentou interferir, mas Pedro a interrompeu. Obedece
obedece aos meus direitos de pai da criança. Não me peças o impossível. Eu já firmei na consciência esse nome e ele, este bravo guerreiro, se chamará Francisco. E não, e é engraçado assim. Olha, eu tinha me esquecido disso. Aquele espírito que estava com todas as chagas e tudo mais, era ele, o Bernardone. O Pedro Bernardone, ele se lembrou disso num sonho, né? Mas ele não era, na verdade, era um sonho, era uma lembrança também, né? Olha que coisa, na hora que falou ali, aí que eu fui lembrar disso. Achei muito interessante. E ele se lembrou de que o pai Francisco, né, ia lá e curava as chagas dele. Ai, que lindo, gente, nossa. Enfim. Eu estava pensando assim, quando as mães pedem para os pais irem batizar, né? E pedem para ir registrar o nome, e aí eles trocam os nomes. E aí fala, meu Deus, mas assim, cada um tem o nome realmente que tem que ter, né? É uma coisa incrível. A gente, como professora, né, via os nomes assim, e aí falava, meu Deus, como é que colocou esse nome? E olhava para as pessoas, elas sentiam um orgulho daquele nome. E são escolhas, não tem essa questão, né, da interferência. Em algum momento, o pai, a mãe intui ali esse nome. É muito impressionante essa questão do nome, né? Muito bonito essa parte. Falou, me lembrou das pessoas que repetem os nomes em família, né? E às vezes isso é pesado para alguns, né? Aquele que é o filho, que é o neto, que é o, sei lá, bisneto, tataraneto. E, de certa forma, também exige deles determinadas condutas como os do passado. Tem a ver, realmente, é interessante. Eu tenho o nome da minha mãe. E é engraçado porque foi meu pai que registrou. Então, o meu pai, eu não sei, eles contam uma história bem engraçada. Meu pai falava assim que, como nasceu uma menina, então a gente vai colocar o nome da mãe para encerrar, porque eu já tinha muito filho, eu era a sétima filha. Então colocou meu nome de Leonice. Aí a minha mãe engravidou de novo, mas ela perdeu. Aí engravidou de novo e nasceu meu irmão caçula. Aí meu pai colocou o nome dele, porque era um menino, então, para encerrar, né? É engraçado essas coisas, né? E realmente, Diva, assim, que você falou, porque cobravam de mim muito que a minha atitude tinha que ser igual ou bem semelhante à da minha mãe, que o pensamento, o raciocínio, que eu fosse uma cópia dela. E me cobram isso, impressionante como me cobram isso até hoje, né? É, assim, eu nunca tive as mesmas atitudes, eu nunca tive o mesmo empenho, eu nunca tive o mesmo talento, era uma coisa chata. E realmente, né, era como se eu fosse, sei lá, uma cópia, um boneco, eu deveria ser, né? E isso realmente pesava muito, sempre pesou muito, né? Essa questão de ser uma cópia fiel. E isso a gente não está nem falando de reencarnação, imagina, né? Imagina se fosse reencarnação. E realmente pesa muito isso. Porque querem e eu ainda nasci, minha mãe é do dia 23 de setembro, eu sou do dia 24 de setembro. Lascou-se. Aí pronto, né? Então, e realmente é exatamente isso que você disse.